Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Arte e Manhas. Comigo tenho o Ruben Dias, o criador deste projeto, e hoje vamos falar sobre interpretação. Antes de mais, olá a todos. Como já foi dito, eu sou o Ruben e hoje vamos mesmo falar sobre o processo de interpretar. E é isso, interpretação. Nós temos aqui alguns guias que nos vão ajudar a conduzir a conversa. Queres começar, João? Sim, eu penso que a primeira pergunta que surge quando nós falamos de interpretação é de facto o que é interpretar, o que é que significa interpretar. E diz, Ruben, o que é que significa interpretar? Pois, não dá propriamente para responder a isso, não é? Consegues encontrar sinónimos? Depende. Sim, podemos dizer que a interpretação é uma tradução da. É uma tradução de duas ideias, a do intérprete e a de quem faz a obra. Portanto, tu estás aqui já a colocar a variável de que O intérprete ou não. O Varese, até a começar a trabalhar nos estúdios da Philips, só fazia música acústica. A partir do momento em que teve a oportunidade de eliminar os intérpretes, digamos, humanos da equação, ele portanto, a partir daí só escrevia música para eletrónica. Não, mas essa passagem do intérprete humano para o intérprete eletrónico, digamos assim, não elimina essa variável portanto, da tradução. Porque digamos que ele tinha, portanto, uma ideia, que era dar primazia a sons, e quem traduziu isso foi, portanto, os alto-falantes, não é? Portanto, considerarias essa escolha de trocar o intérprete humano pelo intérprete digital uma boa ou uma má interpretação? Achas que a distinção faz sentido sequer? Eu acho que depende. Do quê? Porque nós, a termos o intérprete humano, portanto, na equação, temos uma variável que não podemos controlar. Porque eu entrego uma peça portanto, a um intérprete e eu não sei o que é que ele vai fazer com ela. A única coisa que eu posso fazer é dar-lhe o máximo de pistas dentro daquilo que eu escrevi para ele tentar fazer ao máximo aquilo que eu quero. Mas nada Mas isso é condicionar ou é determinar a performance? À partida eu diria que é determinar. Ok. O que é que tu achas? Mas nesse sentido não faria... Nesse sentido não faz sentido chamar um intérprete de intérprete. Porque não estaria a interpretar. Porque interpretar envolve traduzir. Sim, claro. Supostamente, não é? Tu, ao estares a determinar aquilo que o intérprete pensa ou faz, é quase como se estivesses tu lá. Ok. Tu ou o Sim. compositor, o artista, quem faz a obra. Claro. Pois, Aliás, esta é outra pergunta que se podia fazer. Quem é que faz a obra? Quem interpreta ou quem efetivamente faz a obra? Tipo, quem constrói? é um conjunto dos dois, na verdade. Acho eu. Mesmo quando estamos perante o intérprete digital? Sim, porque portanto, o compositor não poderia, tal como foi dito há bocado, o Varese não conseguia escrever a música para a eletrónica se não tivesse esses meios. Ou seja, sem, portanto, esses meios digitais, ele não teria, pronto, é isso, conseguido escrever a música que realmente queria escrever. Portanto, consideras que o processo de interpretação
é um agente facilitador para quem está a ouvir, neste caso música, mas se pensarmos no teatro também. Como assim, agente facilitador? Ou seja, que o público consegue perceber melhor aquilo que está escrito ou aquilo que foi criado por causa do intérprete ou por causa de uma interpretação ou várias. Tipo, achas que isso contribui para que as pessoas percebam melhor ou pior? Ou não contribui de todo? Sinceramente, não sei. Porque o público nunca vai ter acesso, o público laico, não é? A não ser que tu vendas a obra, não vai ter acesso à tua concepção da obra. O público nunca vai ter acesso à tua partitura ou à tua faixa de áudio, o que quer que seja. Ou seja, o que eles estão a receber é uma tradução daquilo que tu fizeste por parte de outra pessoa ou de outra Mas coisa. assim até podemos dizer que é uma tradução de uma tradução, porque é a percepção do público em relação à tradução que está a ser Sim, eu acho que podemos dizer feita. isso, porque nem todos recebemos as coisas da mesma maneira. Portanto, Até nesse porque o sentido, a gosto, obra é diferente para todos. até porque o gosto vem, pronto, influencia muito isso. Se uma pessoa não gosta, ou, pronto, à partida não gosta de uma coisa, vai logo, digamos, fechar portas, vai ser menos receptiva àquilo que está a ver ou ouvir. Acho que é isso, na verdade. Portanto, eu concordo com o que estás a dizer. De facto, são várias perguntas que este conceito de interpretação envolve. Outra delas é até que ponto é que a nossa bagagem sociocultural influencia a interpretação que ou estamos a fazer, ou estamos a receber, ou estamos a pensar. O que é que tu pensas sobre isso? No sentido em que aquilo que, portanto, já vivemos e isso vai influenciar a forma como, ou porque já passámos, vai influenciar a forma como recebemos a obra. Sim, É isso que e queres dizer? mesmo aquilo que está ao nosso redor. Ou seja, eu diria que uma pessoa do mundo ocidental e outra do mundo oriental e outra de outro qualquer sítio do mundo que estes dois espaços anteriores não cubram, como África, por exemplo, que percepcionariam a obra de forma diferente. Sim, é provável. Da mesma forma como tu não percepcionas a obra deles, da mesma forma que eles percepcionam, portanto, a sua obra. Sabes, por acaso estou agora a lembrar-me de uma experiência que fiz em aula. Portanto, estávamos a discutir museus, que é também um bom tema para outro episódio. Sim. E então colocou-se uma imagem, que era uma pintura do século XVII, se não estou em erro, e pediu-se a pessoas com determinado background profissional para dizerem alguma coisa sobre a obra. E aquilo a que se chegou a conclusão é que os historiadores de arte conseguiam dar uma perspectiva mais objetiva sobre a peça do que, por exemplo, pessoas que se especializam a estudar o tráfico de escravos, por exemplo, porque a imagem era uma rapariga, uma criança, uma mulher anã, não sabias, não era? Vias só uma pessoa de estatura pequena, bastante, ou seja, bastante bem vestida, com colar, vias ouro, pronto, e lá está, as perspectivas das pessoas, essa pessoa especializada em tráfico de escravos imediatamente descreveu a criança como sendo, lá está, abastada. Certo. Que tanto o indivíduo comum como as pessoas especializadas na história da arte se aperceberam. Não foi logo nisso que as pessoas pensaram.
Portanto, acho que esta experiência acaba por contribuir um bocadinho para provar que a interpretação torna-se uma coisa muito... É muito É pessoal. mais do que subjetivo, é particular. Sim, pessoal. Torna-se muito particular. E eu não sei até que ponto é que isso retira o valor de quem faz a obra, dos compositores, dos escultores, dos pintores, tipo dos escritores, dos libretos, por exemplo. É engraçado, porque tu, ao falares nisso, eu lembrei-me de uma questão, não sei, a partida é pertinente ou não, acho que não interessa agora para a conversa, que é o facto de tentarem, digamos, encontrar significado em coisas que não sabemos se foram feitas com aquele significado. Não sei, os musicólogos, digamos assim, dedicam-se a isso, que é tentar encontrar significado em coisas que à partida não têm. À partida não, nós não sabemos, nunca vamos saber se têm significado ou não, mas Sim, eu, aliás, estou-me a lembrar de outra experiência. Esta foi no âmbito da linguística, em que, portanto, era uma pessoa que estava a fazer, não me lembro se era tese de mestrado ou de doutoramento, mas fez uma tese sobre um livro em específico. E quando isso foi apresentado, a escritora esteve presente. Sim. E portanto, a pessoa que fez a tese, portanto, teórica, Sim. pronto, chamemos-lhe assim, apresentou o livro e portanto discorreu sobre aquilo que o livro, portanto o livro analisa isto, o livro fala aquilo, fala não, mas pode-se ler assim assado e significa isto e alude para estes factos e expõe assim e assado e a autora no final ficou bastante revoltada porque não era nada disso que ela tinha pensado em primeira instância. Se calhar é uma coisa intrínseca, portanto, ao ser humano, que é tentar encontrar significado onde ele não existe. E portanto isso prejudica a interpretação, certo? Não sei. Depende. Pois, eu acho que tanto pode ajudar como prejudicar. Sim, exato. Mas depende muito do contexto. Sim, e depende de quem é a obra, depende de muita coisa. Sim, exato. Depende de quem está a ouvir. Porque há 100 anos uma obra de Schoenberg não era tão bem aceita no público laico como é agora, portanto. E a obra é a mesma. E mesmo se fores especialmente à pintura, as vanguardas, sim. Quando a primeira pintura impressionista, quer dizer, e era só o impressionismo, quer dizer, nem estávamos no abstrato, nem estávamos no nem cubismo, no expressionismo, nem nada disso. Exato, nem no fauvismo, foi muito, lá está, ou seja, se tu puseres, tal e qual como aquela experiência da pintura da criança, se tu me puseres a ouvir uma obra, acho que um dos exemplos mais sonantes será certamente qualquer coisa tipo Romeu e Julieta de Prokofiev, qualquer coisa neoclássica. Mas sem dizeres que é desse compositor e sem especificares o período e sem especificares absolutamente nada, se meteres simplesmente aquilo, portanto, a ouvir, facilmente dizes que aquilo pertence ao classicismo. E dizes que isso condiciona ou não a escuta? Ou seja, o facto, eu digo que tu saberes de quem é a peça condiciona a escuta. E tu saberes o nome também condiciona. Tipo, o título também condiciona a escuta. Mesmo que esse título seja sem título. Para mim, quando eu vou a exposições, quando vou a museus e vejo muitas obras, especialmente do século XX e do século XXI, sem título, para já eu sinto-me logo ofendido. Eu fico sempre a sentir que isso esbate, que é um obstáculo à ligação entre o observador
Se for, por exemplo, uma escultura, ao observador Mas, e a quem a cria, portanto, sim, mas e ao artista. porquê é que temos que partir do início que uma obra tem que ter título? É, eu às vezes não apetece Sim. pôr um título nas minhas peças. Sim, mas Não sei, se tu se pensas sobre a tua obra, existem conceitos e noções ligadas à tua obra, portanto faz sentido que haja um título. Hum. E mesmo que não haja um título, Mas por uma exemplo... obra musical, Sim, diz. o título é para quem? É para O o intérprete ou título, para o público? Ou para mim? eu diria que é um bocadinho para os três, mas menos para o compositor do que para Ok. os outros. Porque tu não precisas do título para saberes o que é que estás a fazer. O Certo, título é certo, uma certo. coisa, é uma consequência daquilo que o artista está a fazer, mas acaba por ser um bocadinho visto como, em termos práticos, como uma causa para o intérprete e para o público. Porque lá está, eu acredito E, mesmo que isso condiciona. e aqueles títulos que dão a andamentos, tipo Adagio, Allegro. Isso também condiciona, mas menos. Mas isso tem mais. Porque não está só associado a uma velocidade, não está só associado a uma pulsação, está associado a um caráter também. Certo. Ok. Portanto, isso condiciona. Por exemplo, se eu for a um auditório qualquer, vou ver um concerto e vejo um adágio. Uhum. Tipo, uma peça qualquer, pode ser até do século XXI. Tipo, fizeste uma peça, chamaste-lhe adágio em uma Sim. coisa qualquer. Adágio assim assado. Consegues ouvir o E meu eu irmão? penso logo. Um pouco. Ok, ok. Peço desculpa. Segue. Ahm, Esqueci-me. Já me lembrei. Por Juro. exemplo, eu já parto do princípio que eu vou ouvir uma coisa relativamente lenta, Uhum. tendencialmente melancólica, Sim. pelo menos. E agora, se tu meteres um Scarzando, quer Sim. dizer, eu vou logo pensar que é uma coisa, lá está, vem de brincar. Ok. Portanto, eu vou pensar que é uma coisa rápida, leve, Uhum. fluida. Não vou pensar que. Não vão pensar que. Não penso que é brusco, não penso que é pesado, não penso que Ok. me vou sentir Sim, sim. colado à cadeira, tipo, com o peso da gravidade, Uhum. percebes? E lá está, e também podemos pôr o caso da pintura. Eu Mas, sinto mas que. Diz. eu acho que no caso da pintura, os títulos condicionam a mais a obra. Do que na música, por Sim, comparação. sim, eu acho que sim. Porque Eu normalmente. acho que na escultura isso ainda é mais evidente. Acredito. Sobretudo na escultura Sim, no século XX, século XXI, porque eu acho que estamos sempre a tentar procurar uma forma humana quando vemos a certo. escultura, Uhum. mesmo que seja inconsciente. Eu acho que lá está, sobretudo quando nós vemos figuras que são parecidas com figuras humanas. Humanas. Mas isso é uma cena um traço do ser humano. Sim, tentar procurar sempre o que é semelhante. Exato. E o que é familiar. Sim, essa é uma boa palavra. Hum, e eu agora estou a pensar em que é que será que a interpretação não é condicionada? Tipo, o que há de puro na interpretação? Há alguma coisa de puro? Ou é só circunstancial? Como assim? Ou seja, nós agora, até agora, estivemos a falar sobre aquilo que condiciona, Condiciona, aquilo sim. que molda a interpretação, aquilo que não é próprio dela, Uhum. que é exterior, que é circunstancial, que depende do momento. Certo. Mas será que existem coisas perenes sobre isso? Eu acho que essa é uma pergunta que se pode colocar. Porque quer dizer, para todos os efeitos, a palavra adquire um significado mais ou menos homogéneo para quem sabe, tipo, para os portugueses, porque estamos a falar em Sim, português. sim, sim. Tipo, mais facilmente, eu acho que é muito, não diria que é muito imediata, mas diria que é imediata a relação entre a interpretação e tradução. Não estou a perceber. Não Ou estou a perceber seja, onde é que quer chegar. eu acredito
ou pelo menos eu acho que faz sentido questionar se existe alguma coisa que seja mesmo idiosincrático da interpretação, Ok. que seja comum a, A a todas as artes, a tudo, absolutamente tudo. Eu acho que se calhar essa questão é mesmo. Eu acho que existe sempre um olhar crítico. Acho que é impossível interpretar sem ter um olhar crítico. Não achas? Eu acho que a interpretação não tem propriamente uma idiosincrasia. Portanto, que é meramente contextual, sempre. Sim. Lá está. É o que eu acho. Porque não é? Nós somos todos diferentes, portanto não vamos interpretar. Sim, mas existe, quer dizer, existem coisas que são comuns à sociedade. Tipo, existem elementos comuns entre todos os indivíduos do mundo ocidental. Certo. E, Seja só e o comuns passado. entre todos aqueles que. Não, acho que não são só o passado. Acho que é. Não sei, eu acho que o fenómeno de globalização influencia, como influencia as pessoas, influencia a interpretação. Okay. Percebes? O facto de haver muitas coisas comuns entre vários países, o facto de existir uma língua que se sobrepõe às outras, o inglês, Sim. eu acho que isso vai alterar. Mas Não sei se para bem ou para mal. Se é que isso existe, ou seja, se é que existem boas interpretações e más interpretações. O que também Se, é uma pergunta. ou seja, eu diria que tu estarias a ser hipócrita se dissesses que existem boas e más interpretações porque dizes que porque tens dito que lá está, que muda consoante a pessoa. Eu sinto que tu estás tipo a validar toda e qualquer interpretação. Mas por exemplo, numa sala de concerto está o compositor presente, vai estrear a sua obra. O intérprete faz o que o compositor quer, mas o público não gosta. Isso é uma boa ou má interpretação. E vice-versa. O intérprete faz uma interpretação que o público gosta, mas que o compositor odeia e que não foi aquilo que ele escreveu. Eu diria que a figura do compositor é sempre mais proeminente do que a figura do público. É sempre mais importante aquilo que o compositor acha. Okay. Mesmo que o compositor seja muito mau. Lá está. É muito subjetivo também esta questão. Pois, eu diria que mesmo que o compositor seja muito mau. Okay. Porque eu diria que uma obra mal feita não seria estreada. Percebes? Para estar num auditório, eu acredito que existe, tal como museus, eu acredito que exista um critério um padrão em como standard. exato, qualidade. E quem é que avalia isso? Essa é uma boa pergunta. Tem de ser os professores. E é engraçado. De que forma é que se avalia isso? Ora, por respeito ao passado, por respeito com licença, à coerência e à coesão, por respeito. Ou seja, vamos lá ver. A arte, apesar de tudo aquilo que é subjetivo, que é muito, que envolve, existem coisas objetivas. Eu acho que é possível nós dizermos que existem obras que estão mal feitas ou existem obras que estão bem feitas. Não sei se é possível dizer em todas as obras, tipo naquelas que foram expostas, estão expostas em museus há mais de 300 anos. Eu não sei se isso é possível dizer, porque os critérios mudaram, as circunstâncias mudaram. Mas, ou seja, existem coisas que não se fazem ou coisas que se fazem porque se lhes dá um caráter de está certo ou de está errado. Pronto, lá está, uma questão prática. Se isso não fosse assim, então não faria sentido existir aulas de desenho. Não faria sentido existir aulas de composição. Exato. Ou seja, quanto muito isso seria só estética. Que também há. Sim, mas, ou seja, Perdido, João.
um artista Desculpa. que não tenha... Eu perdi-te. Tipo, podes repetir, se faz favor. Portanto, eu acredito que não exista um bom artista que não tenha conhecimentos mínimos ou noções mínimas ou que nunca se tenha questionado em relação à estética, por exemplo, e à interpretação. Certo. E à criação. Estes conceitos que no fundo temos vindo e vamos continuar a explorar aqui neste projeto. E tipo, eu acho que não é só a parte prática que faz um artista, porque um artista não é um copiador. Ou seja, tu mesmo que... Sim, exato, não é um copista. Tipo, mesmo que tu vás replicar a Mona Lisa só porque queres estudar tipo Da Vinci, tipo, isso é legítimo como exercício de estudo e pode ser positivo se bem feito. Sim. Mas não podes dizer... Não podes expor uma segunda Mona Lisa feita por ti, mas igual à do Leonardo da Vinci. Eu diria que isso seria facilmente recusado por um museu. Mas lá está, depende de quem tu és. Pois. Se for um artista conceituado, passaste a tua vida toda a fazer cópias das obras mais famosas e de repente chegas lá e alteras um nariz ou alteras um olho e de repente a obra muda, sim, magicamente. Pronto, se já tiveres feito, se tiveres uma carreira assente nisso, tu és mais facilmente validado pelos museus e pelas galerias de arte. Então, estás a dizer que, de acordo com o teu prestígio, a tua interpretação de alguma obra, pode ser válida ou não. Sim. Então, ok. Então, uma boa ou má interpretação depende do prestígio da tua posição social. Ok. Sim. Eu diria que depende. Isso é bué da macabro. Pois é, mas... ou seja, numa perspectiva, eu não digo que isto seja o ideal. Eu digo que isto acontece. Porque não é o ideal de todo. Sim. Ou seja, o ideal é existir... é ser uma tábua rasa. É todas as pessoas que criarem poderem ter a mesma igualdade de oportunidades. Sim. É um bocadinho por aí. Só que lá está, se dás a igualdade de oportunidades a uma população inteira, então por carga d'água é que não tens um museu em todas as casas. Pois. Ou porque é que não fazes um museu infinito? Que até é possível fazer com a tecnologia. Sim, infinito não digo, mas muito mais ou menos acontece com as redes sociais. Tipo, faz um desenho, tiras foto ao desenho. Numa rede social em que seja apenas isso, será que isso se pode considerar um museu? Também é outra questão interessante. É um bom tema. E depois se interpretas isso, ou seja, tudo aquilo que tu vês nas redes sociais, podes considerar obras de arte? Tipo, as tuas fotografias são mais válidas porque estão... Não, eu acho que não. Eu acho que até seriam mais válidas se estivessem no museu? Seriam mais válidas se estivessem impressas? Porque lá está, depende do contexto. Seriam mais válidas se estivessem impressas. É uma questão muito interessante que, portanto, iremos abordar no episódio Sim. sobre fotografia. Isto, no fundo, este tópico da interpretação cruza com muitos outros, com quase tudo que é transversal. Mas antes só assim um toquezinho. Basicamente todos os fotógrafos defendem que uma fotografia é uma fotografia impressa. Não é digital, não é um conjunto de pixels. Sim, mas quer dizer, não é só um conjunto de pixels. Não é. Porque tu pensaste para fazer. Tipo, existe pensamento por trás. Existe. E cuja sua forma final é papel. Porque isto leva a muitas questões. Porque é a mesma coisa. Tu veres um filme no telemóvel é muito diferente de veres um filme numa sala de cinema. Sim, mas o filme é a mesma coisa que veres a Mona Lisa. O filme tu não consideras o filme pior ou mal realizado só porque estás a ver no telemóvel. Mas recebe-o de outra forma. É verdade, sim. Pronto. Portanto, a tua interpretação pode ser diferente? Sim, eu acho que sim. Da mesma forma que uma fotografia pode parecer boa no telemóvel, porque o telemóvel tem um conjunto determinado de pixels que tu não podes ceder. Portanto, se uma fotografia tiver apenas
o tamanho do ecrã do telemóvel, vai parecer boa, mas depois impressa Sim. não é... Portanto, Pronto, não está, digamos, nítida, não está sharp, não está sim, má, sim. é uma fotografia má. Lá está, por existirem processos que são comuns a todas as pessoas que fotografam que aí não estão certos. Ou seja, existem, tipo, lá está, partes do princípio que a fotografia tem de ter qualidade. E existem princípios que, tipo, Pelo menos, definem essa qualidade. não digo qualidade estética, mas pelo menos qualidade... Sim, sim, é por esse lado. Se bem que eu não sei caracterizar essa Lá está, qualidade. depende. Portanto, do contexto. Sim, porque eu posso fazer um livro de fotografias sem qualidade, mas que estejam bem explicadas e bem conseguidas, na verdade. Mas então as explicações adicionais fazem com que a interpretação seja melhor? Eu acho que sim. Da mesma forma que os compositores são normalmente, eu não diria coagidos, mas nem forçados. Convidados a. Sim, é isso. É um convite obrigatório, principalmente nos cursos de música, a escrever notas de programa, porque primeiro leva-te a pensar sobre aquilo que fizeste. Sim. E segundo para além de estar na folha de programa, na folha de sala, Sim, sim. vai estar acessível aos intérpretes. Isso portanto, vai contextualizar a obra naquilo que tu pensaste. Sim, acho que até se pode. Lá está, tu vais sempre puxar para a música. Estou Sim, sempre aqui sim. Desculpa. a voltar para as outras artes. Se Obrigado. olhares Fazes a ponte. para. Exato. Se olhares para a escrita em museus, por exemplo, existem determinadas regras para a museografia. Só aqui, pequeno parênteses. Museografia é diferente de museologia. Museografia está mais ligada assim de uma forma. Estou a explicar isto de uma forma muito parca, está bem? Está muito mais ligado aos aspectos práticos do museu. Sim. A iluminação, se bate ali, se bate acolá. Pronto, e a museologia está muito mais ligada aos aspectos teóricos. Pronto, de como fazer uma exposição. É engraçado, agora que falas nisso, desculpa. Diz. Fazendo a ponta novamente para a fotografia, há um fotógrafo, cujo nome eu não me lembro, que ele quando fazia exposições era ele que decidia o sítio preciso na sala onde as fotografias ficavam. Isso é bastante interessante. Mas muito pouco prático. Se fores, tipo, porque ele precisa de fazer isso para todas as salas onde aquilo for exposto. Sim, mas isso é problema dele. Sim. Portanto, se é isso que ele quer, força. E dos curadores do museu também, né? Se for exposto... Mas pode não ser num museu, pode ser numa sala de exposições, pode ser no CNEMA, sei lá. Sim. Num sítio qualquer. Mas não interessa, era só isto. Sim. E de facto, voltando à escrita em museus, acabou por, no século XX, saíram regras que, por acaso, eu acho que nos deviam mostrar aquelas regras na escolaridade obrigatória. Eu acho que em português nos deviam mostrar aquelas regras. Porque regras é mesmo como escrever em museus. Portanto, aquelas legendas que tu vês ao pé essas legendas, os catálogos de museus, todo o texto que está em museu tem de ser pensado. Normas APA de museu. E tem de ser, por exemplo, só que outras especificamente para museus. Por exemplo, é de evitar todas as abreviaturas e todo o vocabulário específico. É de evitar as frases longas. É de evitar coisas muito complexas de ler. Tem de ser muito simples, tem de ser muito prático, tem de ser muito imediato. É mesmo essa a palavra. E de facto, lá está, isso ajudaria os alunos a poderem escrever de uma forma... Ou seja, e tem mesmo diretrizes do género. Pensa antes de escreveres X ou Y. Pensa antes de fazeres assim ou assado. Entre fazer X e fazer Y, faz isto porque... Isto, ok. Porque, pronto.
E esse tipo de normas, lá está, isso condiciona a interpretação. Sim. Os textos de museu, e depois repara que o que está escrito em museus, especialmente, não digo nos catálogos, porque os catálogos tendem a ser um bocadinho mais específicos para público especializado, lá está. Mas os textos em museus conseguem uma dialética muito estranha, que é tu escreveres algo simultaneamente, ou seja, com uma temática muito específica, Sim. de uma forma simples para o público leigo, mas também interessante para quem sabe. Eu acho que isso é um exercício, assim como, por exemplo, assim como as notas de programa. Sim. Assim que tu entras numa sala de espetáculos e te dão um panfleto com o que é que tu vais ouvir, com essa explicação, tem de ser simultaneamente simples e dinâmico e interessante. Sim. Não pode ser monótono. Sim, porque lá está, isso vai condicionar a interpretação. Digamos que é uma primeira impressão da obra. Exato, é um cartão de visita. Sem contar com o título. Porque o título é a verdadeira. Queres voltar ao título? Olha que voltamos ao título. Não quero. Não quero. Mas olha que eu se calhar quero, sabes? Ok, então vá, força. Vá. Tu também sentes essa coisa do... Aliás, se os nossos ouvintes também sentirem o mesmo que eu sinto de sempre que eu vejo um sem título me apetecer, tipo, berrar. Sim. Pronto, vocês também sentem isso? Tipo, aquela uma raiva descomunal só por verem um sem título? Eu sinto. Porque... Eu pessoalmente eu sinto mais raiva em ver um anónimo. Ok. Eu sinto mais raiva nisso. Então é mais importante quem faz a obra do que a obra? Não. É mais importante a obra ser validada a partir de quem a faz, lá está. Portanto, independentemente da qualidade da obra. Foi o que tivemos a falar, depende do estatuto. Exato. Então, mas não depende só do estatuto. Claro que não, mas uma obra não precisa de título para ser boa. Nem título, nem de autor. Sim, mas se tu vires, por exemplo, Idade Moderna, tipo, os artistas trabalhavam em oficinas. Trabalhavam vários na mesma obra. Tipo, os aprendizes. Por exemplo, os aprendizes às vezes faziam pormenores ao fundo. Existe, por exemplo... eu agora estou a estudar o Noli Me Tangere de Tiziano, que é uma pintura do Renascimento veneziano, portanto, em Veneza. E ele copiou edifícios, são exatamente os mesmos 3 edifícios que estão numa pintura de um mestre dele, Giorgione, que é de uns anos antes. Portanto, as pessoas copiavam edifícios. Sim, mas isso era uma antes. obra não é... Então, mas e agora? Barre tem transcrições de Vivaldi onde, pronto, não diz lá que é de Vivaldi. Então isso tu... eu agora estou-me a lembrar, isto é tão estúpido, mas há uns anos, não sei se te lembras, havia um anúncio de uma marca de detergentes que, portanto, eu lembro-me de ver uma rua, depois um grande lençol, depois as pessoas sujavam aquilo tudo e depois aquilo dava para limpar, que era uma maravilha. Portanto, imagina um lençol em que as pessoas todas... Estás a ver aquela coisa de pôr a mão em tinta e depois fazer tipo carimbo. Imagina uma obra, tipo, isso pode ser considerado uma obra de arte coletiva. E tu saberes que é coletivo ou individual afeta a tua interpretação. Isso agora vai levar a uma conversa muito complicada. Que é... Sim. A obra é de quem a pensa ou de quem... Tipo... Não de quem a interpreta, mas como é que eu ia te explicar? Nesse caso... Nesse caso, o que é que as pessoas são? Tipo, as pessoas todas que metem a mão. Pois, exato. O que é que elas são? São intérpretes? Eu acho que são meios para algo. Para um fim? Sim. Tipo, então seria... Porque não foram essas pessoas, a não ser que tenham sido essas pessoas todas, o que não é normal, a pensar nessa... Tipo, juntaram-se 100 pessoas a uma mesa
e tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo, bora pintar. Exato, pomos as nossas mãos em tinta. Sim. E... Mas tipo ao mesmo tempo. Ai. São muito interessantes, sabes? Sim. Podíamos fazer um episódio sobre esta questão da coletividade. Tipo, o coletivo na arte. Tipo, qual é que é o papel do coletivo? É uma boa questão. Sim, mas depende. O coletivo não está em todas as obras de arte. Eu sinto que a tua resposta para tudo é depende. Já reparaste? Claro. E é. Só que pois realmente é. Vives ou morres? Depende. Olha, boa. Pronto. Serve para tudo. Sim, de facto. Lá está. Esta questão da interpretação seria muito giro se tivéssemos aqui alguém especificamente da semiótica, por exemplo, ou dessas áreas mais relacionadas com os símbolos, com os significados, com... Ou alguém que seja mesmo um intérprete. Sim. Que esteja a estudar também para ser o intérprete. Sim. Isso também seria bastante interessante, porque lá está, eu acredito que estas questões, mesmo que não haja resposta, mesmo que não se consiga chegar a um consenso, mesmo que não se consiga articular meia dúzia de palavras sobre isto, sim, é preciso pensar sobre elas, porque eu acho que nos moldam. É um bocadinho de saber que existem, ou seja, que existe atrito, percebes? Que o caminho para quem quer ser um intérprete tem de ser pensado. Estas perguntas têm de estar lá, tem que ser pensado. Eu tive eu diria uma aula... que sem esse pensamento não existe interpretação. É só tocar. Sim. Eu tive uma aula há uma semana de orquestração, mas estávamos numa parte final da aula e o professor estava a falar mais da prática composicional, em que ele disse que nós estávamos a dar técnicas estendidas, estávamos a ouvir música de Brian Farney Howe, entre outros, e ele disse que nós temos que escrever música por opção, no sentido em que não podemos escrever só aquilo porque não conhecemos outra coisa. Nós temos, não digo conhecer tudo, mas conhecer muito, e a partir desse leque de opções temos que escolher aquilo com que nos identificamos mais. Aquilo que escrevemos não pode ser moldado por aquilo que não conhecemos, mas por aquilo que escolhemos. Não pode ser moldado pelo espaço negativo. Sim. Sabes que essa questão da orquestração, por acaso não me lembrei, mas é um bom ponto para pegar. Até que ponto é que um orquestrador, até que ponto é que está a interpretar a peça original? E está. Está sempre? Está mais em alguns casos? Está menos em alguns casos? Existem graus? Pois, isso é muito complicado também. Sim, e aliás, às vezes até existem decisões que não são relativamente indiferentes. E lá está. Qual é que é a melhor interpretação? Qual é que é a melhor orquestração de alguma coisa? Sim, mas lá está, a orquestração implica interpretação. Sim, nós tivemos que fazer um trabalho que era orquestrar para quarteto de cordas o segundo andamento da sonata da Patética do Beethoven, para entregar para a semana. E tu à partida tens que ir ouvir aquilo, tens que tentar perceber o que é que o compositor queria dali, para conseguires da melhor forma possível transpor aquilo para os 4, 5 instrumentos, quinteto, desculpa, de uma forma com que tu achas que o intérprete, que o compositor se identificar, e que ele chegava ali, olha, boa, pode ser. Portanto, é sempre de haver respeito para com o compositor ou o criador. Ou... Sim, claro, a partir do momento em que tu pões lá o nome do compositor, acho que é uma questão de respeito. Se não pudesse, era só roubar. Sim, até que ponto é que isso seria válido, sabes?
Até que ponto é que seria, pegando naquele exemplo da Mona Lisa Sim. que estávamos a falar, até que ponto é que uma orquestração dessa sonata seria considerada uma peça, tipo uma obra de arte nova? Eu acho que não seria. Pois isso Hum, vai nos levar tipo à essência da música, o que é que. sim, mas repara, não seria porque seria facilmente reconhecível? Eu acho que sim, neste caso. Porque eu posso fazer. Mas aí não se trata de uma orquestração, nem de um arranjo, nem. Seria Trata-se mesmo de o uma roubo. nova obra de arte a partir daquilo. Mas eu não sei se seria validado. Eu não sei se eu, Lá está, depende da enquanto qualidade público, da obra. validaria. Tu tens fuga sobre o tema de fantasia, sobre o tema de Sim, tema e mas isso é uma coisa. variações, Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou mesmo a e dizer. é uma obra de arte nova a partir de. Sim, mas é diferente da obra original. Não é meramente uma orquestração da obra Lá está, original. por isso é que a orquestração não é uma obra nova, é apenas uma transcrição adaptada, digamos Uma assim. transcrição adaptada é uma interpretação? Não, sei. Pois lá está, essa pergunta é bastante pertinente. Pô, Se a orquestração. desculpa. Se a orquestração é um processo interpretativo. Nas artes visuais, eu diria que passares do Não, desenho para a pintura, mas isso também seria um processo interpretativo ou sim, não. mas isso vai, lá está, para o público. Eu acho que não seria uma interpretação, porque ele ainda iria identificar aquilo como aquela obra de arte e não como outra nova. Tu estás a partir do pressuposto que a pessoa que orquestra é a mesma que compõe Não. ou que são pessoas diferentes? O que eu estou a dizer é que para fazer a orquestração, o orquestrador teve que interpretar a obra original. Mas o público que vai receber essa orquestração ah, n- não vai identificar aquilo como uma obra de arte nova, Exato, por ser auditivamente reconhecível. reconhecível, familiar. Sim, Hum. acho que sim, acho que é isso. Hum. São certamente. Não sei o que é que tu achas. Acho que é muito Se queres difícil, expor-se. sabes? Pois, lá está. Todas as questões que nós temos abordado até aqui são Sim, questões muito exato. difíceis. Acho que. Lá está. Passa sempre um bocadinho pelo cunho de se é validade, se não. Uhum. E como não somos nós que validamos, Pois, à partida, ou pelo menos nós não temos o maior peso. ainda. Exato. Um dia tornamos críticos de arte, Sim, sim, se sim. quiseres, quem sabe. Nunca se sabe. Ahm, e a nossa vida muda assim, da noite para o dia. Mas lá está, até que ponto é que os museus, por exemplo, isso é uma questão pertinente, até que ponto é que o MNAC, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, que é paredes meias com a Faculdade de Belas Artes, Sim. até que ponto é que o museu permente a arte nova que se está a fazer? Pois. Tipo, porque se não entra tudo, então o que é que entra? E porquê é que entra? E quem é que escolhe? Exato. Porque quem escolhe, ou seja, eu Eu, acredito. eu acho Diz, que diz. eu acho que normalmente essas questões são muito económicas. Digo. Achas Porque que a economia faz aqui. Não sei. Seria um papel. se acreditarmos que portanto, quem manda no museu, não estou, Diretor. não estou a par. Sim, se o diretor do museu diretor ou dono, vai, portanto, escolher uma obra que sabe que vai vender mais que outra, embora aquela que vai vender mais tenha menos qualidade que a outra, e a escolhe por Hum, colocar no museu. eu acho que pode até ser por uma questão temática. Por exemplo, se tu quiseres fazer uma Também exposição pode, lá está, temporária também pode ser sobre a água, sobre utensílios de cozinha, ou isso, sim. provavelmente Parece vais mais. escolher peças que,
Sim, de arte contemporânea sim, que tenham a ver com... Lá está, entre aquelas que já tens no museu e aquelas que queres comprar para realçar alguém específico, para Sim. dizer que é uma nova aquisição. Porque lá está, porque esse fator de novo, Sim. tipo, suscita mudanças Exato. nos bilhetes. Sim, Não é sim, sim, simples. sim. As exposições temporárias tendem a ser, acho eu, mais caras do que a exposição permanente. E até porque são mais flexíveis. E há aquele, lá está, o fator novo. Sim, que vende mais. Acho que isso até influencia a interpretação. Ou seja, eu acho que ver uma peça numa exposição permanente e ver a mesma peça numa exposição temporária muda completamente a forma como eu vou Em que ver a sentido? peça. Ou seja, tu nas exposições temporárias, tendencialmente temáticas, ou seja, as coisas são arranjadas, o percurso é condicionado, tendencialmente, de forma a que, ou seja, interessa a obra que tu vês antes de veres aquela. Certo. E interessa a obra que tu vês depois daquela. Sim. E isso vai E moldar a assim tua sucessivamente. interpretação. Claro. Pronto. Claro que numa exposição de caráter permanente, se falares, por exemplo, no caso da Gulbenkian, a coleção do fundador da Gulbenkian, portanto, é uma panóplia de... tem um percurso único, mais ou menos assim circular, e mostra as obras de forma cronológica, tendencialmente cronológica. Original. E vês, por exemplo, cada sala, não são mesmo salas, porque é relativamente contínuo, São divisões. tem uma cor específica. Portanto, tu associas, isso condiciona o teu olhar. Claro. Isso faz-te acreditar piamente, eu saio de lá acreditar piamente que as narrativas da história da arte são mesmo lineares e que já se sabe tudo e que aquilo é uma amostra insignificante da arte toda que existe no mundo, que é toda assim. Pois. E que não existe nada diferente. Eu sinto um bocadinho isso. Eu sinto que somos pressionados. E isso é mau, à partida? Pois, é uma boa pergunta. Porque aquilo não deixa de ser uma amostra da arte Sim. que existe. Mas também é muito redutora. Claro. Okay. E lá está, numa exposição temporária em que, lá está, como existe um tema, é mais fácil tu agarrares-te ao tema. Mas é mais facilmente condicionado. Sim, mas eu sinto que não cria tantos, não é preconceitos, mas não cria tantas ideias pré-concebidas, ideias pós-concebidas. Ou seja, tu não, tu sais de lá com menos, a pensar em menos coisas do que sairias na exposição permanente. Porque a exposição permanente é maior, Mas isso, é mais ampla eu não sei cronologicamente, se isso é bom. tendencialmente. Eu não sei se isso é bom. Depois, porque foca muito o teu olhar. Não, eu gostava de saber que quando eu vou apresentar algo, as pessoas saem de lá a pensar naquilo e sobre aquilo. E não, como tu estás a descrever, de sair de lá e pronto. E não ficar a pensar só no título da tua peça. Sim, à partida. Tu eras capaz de fazer uma peça colocando um título provocador, que tu considerasses provocador, mas que não tivesse ligação nenhuma com a peça, só para testar a relação do ouvinte com a peça e com a experiência auditiva? Não, eu já pensei em fazer uma sala. Eu fui eu fui ouvir a sexta de Beethoven na Casa da Música e tipo, na publicidade que estava disponível, só aparecia lá que era a sexta de Beethoven. Mas tipo, eu entrei na sala e aquilo tinha outra peça, bastante boa até, de um compositor cujo nome eu não me lembro, mas sei que era australiano e era uma peça para orquestra ou para ensemble, orquestra de câmara com eletrónica. E eu gostava de tipo, fazer o contrário. Tipo, arranjo uma sala de concertos só para mim, anuncio
anuncio uma obra bastante conhecida, mas depois essa obra não vai ser tocada. Uau! Mas não sei, depois tu dás o dinheiro dos bilhetes. Não, claro que não. É óbvio. Claro que não. Claro que não. Então, mas sim, acho que era um conceito engraçado. Porque lá está. Eu não percebo Principalmente isso, em sabes? Portugal. Isso faz muita confusão. Em Portugal, que as pessoas vão... Perdi-te outra vez. A minha net está péssima. Eu também deixei de falar, portanto... Não, mas eu perdi-te. Olha, aquilo que estava a dizer é que me fazia confusão essa coisa de tomar partido. Sim, mas porque é que uma cesta de Beethoven tem de ser mais importante eu não estou a dizer... Sim. essa peça? Porque a cesta de Beethoven vai vender mais. Estás a perceber? Pois, mas porquê é que não são as duas com... Porquê é que não se escrevem as duas com o mesmo tamanho de letra? Era isso que eu ia dizer. Porque em Portugal e não só, provavelmente noutros países, mas mais em Portugal, porque é aquilo que eu conheço, uma pessoa vai a uma sala de concertos ouvir aquela obra, não vai ouvir música. Estás a perceber? Exato. Sim. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Tu vais a uma sala de concertos ouvir aquela obra, não vais ouvir música. Sim. Sabes que eu E normalmente sou culpado disso. Tipo, na sala, na Gulbenkian, tu vais lá, quem é que tu vês? Tu vês velhinhos de gravata e blazer. A ouvir o quê? No São Luís. Sim, ou no São Luís, mais. E pronto, isso quer dizer que a arte mais recente não está a ser publicitada, porque não vende. Divulgada. Porque não vende. Sim. Porque se uma pessoa vê lá no site da Gulbenkian que vai ser estreada uma obra que ninguém conhece, um compositor que nunca ninguém ouviu falar, as pessoas não vão. Devia ser o contrário. E essa sim. E essa obra pode ser a melhor do mundo. Quero que isso queira dizer, mas... Sim. Lá está. E isso afeta a interpretação da pessoa. O quê? Desculpa. Isso afeta a interpretação das pessoas que estão a ver. Portanto, se tu não publicitares obra nenhuma e as pessoas, tipo, se as pessoas fossem à sala de concertos só para ouvir só para ouvir música, não iam sem aqueles filtros. Como uma pessoa vê lá, 2020, entre parênteses, a seguir ao título da obra. Ei, uma cena bem marada, que eu não vou gostar. E põe logo filtros a priori. Não, acho que não é por acaso que o professor Jorge nunca dizia aquilo que íamos ouvir antes de ouvirmos. Sim, olha que isso é bastante curioso. Sabes que... Mas depois, se comparares com o cinema... Sim. Quer dizer... Eu não vou pagar um bilhete de cinema para ver um filme ao calhas. Mas eu vou lá porque quero ver... Há pessoas que vão. O cinema de autor, tipo Cinemateca e cenas assim, em Lisboa. Sim, eu estava a falar em cinemas tipo mainstream. Claro, nós e etc. Mas no cinema de autor faz-se isso. Provavelmente a pessoa não conhece o realizador, nem... Pronto, não conhece o realizador, nem a obra. E vai ao cinema, teatro, ver. Só para ter a experiência. Sim, e isso à partida não condiciona. Mais em branco. Mas isso à partida não condiciona portanto, a receptividade, a recepção da obra. Portanto, a interpretação. Ok. És mais tábua rasa quando... Sim. Olha que acho que podemos terminar aqui, sabes? Porque acho que isto é uma boa... Acho que isto é um bom... E já temos para aí o quê? 50 minutos? Por aí. E... Foi uma boa conversa. Lá está. Estas questões são múltiplas. Isto... Eu sinto que vão ser sempre comuns. Talvez agora estejam um bocadinho mais explícitas por ser o século XXI. Sim. Por causa especialmente do século XX. Mas também, evidentemente, tipo, de uma forma indireta daquilo que vem antes. Portanto, acho que vão ser sempre transversais ao ser humano. Mas é muito giro parar um pouco para poder pensar acho que é para isso que este lugar serve.
Assim. É para... Lá está. Nós não sabemos os recursos que uma publicidade para fazer um perfume leva. Nós só recebemos aquilo como a senhora bonita que põe o perfume e todos os Sim, homens. lá está. Nós não sabemos aquilo que está por Eu, por trás. acaso, agora que pegaste nos anúncios de perfumes, são sempre um tipo de anúncios que me intriga bastante. Porque tendem a ser muito rápidos, há muito movimento a acontecer, e no fim aparece o perfume e é um frasco É sempre assim. elaborado. E como é que eles podem vender um perfume sem nunca o termos cheirado? É incrível. Da mesma forma. Mas lá está, tu quase que sentes o cheiro. Tu, se for um perfume relacionado com lá está, aquilo está tão bem feminina, feito. tu pensas num cheiro feminino. Aquilo está tão bem feito que pronto, te leva a comprar. Por isso é que é uma publicidade. Lá está. E olha que acho que os estrangeirismos também ajudam bastante. Sim. Tipo, sotaque francês. É logo, tipo, de repente parece que aquilo tem todo um glamour. Sim. É só um perfume, na verdade. E o frasco não é assim tão grande como aparece no ecrã. Pois não. E Pois não. pronto, eu acho que são questões interessantes. Sim, mas vamos acabar. Sim, é isso. É isso. Obrigado por estarem aí e por nos ouvirem. Sintam-se sempre à vontade para colocar perguntas. É domingos que nós pomos, é domingos. Tu nem sabes, estamos bem. Não, isto... É como já não pomos há 2 semanas. Sim. Mas é isto. Obrigado. Obrigado.